além do terreno, do pavimento superficial, que é o pavimento onde o caminhão vai rodar e tem um monte de problemas e patologias que pode acontecer, a cobertura é outra encrenca. Porque assim, num galpão, imagina, um galpão enorme, um galpão de 100 mil metros quadrados, onde você tem um material armazenado que vale milhões, e são estocados em altura, né? Tem estanterias gigantes que colocam as coisas em altura. Imagina se entra água num negócio desse. Então, a cobertura, geralmente são utilizados os galpões, uma cobertura metálica com isolamento termoacústico e ainda é um sistema que a gente chama de um sistema zipado. Isto é que nem se fosse um zíper, a telha ela tem uma orelhinha e o cara vai lá com um equipamento e ele vai mordendo essa orelhinha para dar estanqueidade. Então, por isso que esse é o zip. Então, as coberturas dos galpões de um centro logístico são uma coisa ultra sofisticada. As calhas têm que ser super dimensionadas para não encherem cada vez mais com o problema climático. Chove mais, tem verdadeiras tormentas, vento, então tudo isso precisa aguentar. E a calha não pode transbordar, porque se a calha transborda, entra a água também. E é muito legal esse bate-papo que a gente está tendo, porque você está falando, eu fico imaginando, de fato, assim, eu consigo ver, sabe? Eu consigo sentir tudo. Que legal. De fato, é muito bacana. E, inclusive, ontem mesmo eu visitei uma outra indústria, que assim, é a indústria mesmo do aço. E aí eu vi que eles têm umas soluções, por exemplo, de cores. Sabe, você tem uma telha metálica, né? Assim, não é o beneficiador daquela telha. Mas eles têm uma solução de aço com cores. Eu também não tinha visto aquilo. Aí eu queria entender de você como que funciona o processo de especificação de um telhado, por exemplo, de um centro logístico. Até pensando, né, nessa forma. Você falou forma... cor, a telha tem cor? Sim, telha tem cor, sim. As telhas têm várias cores. Inclusive, eu visitei agora um supermercado agora no litoral, e o telhado todo preto, aquela coisa mais linda, assim, assim, fugiu daquele tradicional, sabe, assim. Sim, a telha, como um perfil metálico, ela não é utilizada só como cobertura. Ela também usa, por exemplo, num galpão logístico, como uma vedação lateral. Ela é fechada. Num centro logístico tradicional, é feita uma parede de alvenaria até 1,60 m, 2 metros, depende de quanto que é acordado com o cliente. Ou vem placas pré-moldadas de concreto e são colocadas como fechamento até essa altura, e o restante é uma estrutura metálica com telhas metálicas parafusadas. E aí entra a cor, vários tipos de cores. Em relação à cobertura, você falou do preto é lindo, mas não é... hoje em dia, os galpões almejam ter uma certificação. O que é uma certificação? É algo que o cliente final, isto é, o cara que vai alugar o galpão, ele cobra, ele exige, porque isso é toda uma cadeia internacional de sustentabilidade, onde você tem um galpão certificado, vai te dar uma série de atributos e uma série de vantagens. Então, a gente, para fazer um galpão certificado, que é o LEED, seja LEED Gold, Silver, tem as várias classificações de LEED, você tem que ter isso, a arquitetura está intrinsecamente ligada a isso, você tem que ter uma série de especificações no seu projeto que a certificadora vai avaliar tudo isso e vai dar a certificação. Uma delas é o telhado. O telhado tem que ser muito claro, tem nem branco, porque é uma questão de reflectividade. Sim, eu ia falar sobre isso, né? Como que funciona essas camadas ali, já que a gente está falando, porque o sol bate preto, ele esquenta no branco, muito ele volta, para não esquentar. Exemplo disso é quando o carro é preto. Você pode ver que parece que ele esquenta mais que o carro... Esquenta mesmo, né? Então, quando esquenta mais, exige mais do que está lá embaixo. Seja de um sistema de refrigeração, ou de ventilação, ou do próprio o próprio material que está lá. Um centro de distribuição ele tem um frescor, porque ele é todo fechado, ele é mais escuro, ele já tem uma temperatura ambiente, mas dependendo da telha, esquenta. Construcast, arquitetura, engenharia, construção.